Eu vou passando para vocês aqui o livro que até a Marlene tinha comentado, do Troncon, das experiências, então para vocês passarem e darem uma olhadinha. E tem esse guideline também da Mi, falando um pouquinho sobre... O livro passou, né? E tem esse guideline da Mi, que vocês podem baixar ele em PDF, fazerem a cópia. Da Mi, se vocês entrarem lá, por exemplo, de PBL, explica como faz, o TBL, tem todos os guiazinhos. E também tem muita coisa a respeito do OSCE. Eu gosto bastante desse aqui, que fala um pouquinho das questões de qualidade relacionadas ao OSCE, que a gente também já falou ali no processo de avaliação. Tá? Bom, nosso segmento, então, à tarde, a gente vai falar agora um pouquinho sobre feedback, mas é fazer a nossa parte prática. Ao invés de 6 equipes, nós vamos fazer 4 equipes. Né? Cada uma vai desenvolver uma estação do OSCE. Nós vamos rodar 2 estações, com 2 equipes passando como alunos e as 2 que construíram como avaliadores, pacientes simulados, acompanhando todo o processo. Tá? E depois a gente inverte, né? Para que depois quem estava como avaliador, paciente simulado, vivencie como estudante e quem vivenciou como estudante como avaliador e paciente simulado. Para vocês entenderem como é que a gente organiza, né, essa logística e como é que a gente vai fazer no controle do tempo. Tá? Então a gente vai, né, passar por todas essas etapas, inclusive construir o checklist. No momento que as equipes estiverem construindo o checklist, vocês depois, quando fecharem o checklist treinado, vocês avisam, porque a gente tem que fazer as cópias do checklist. Então a gente vai gravar, né, se as equipes, cada uma das equipes tiverem um computador, ok. Se não, vocês fazem na mão mesmo, a gente transcreve ali, a gente passa para o computador e a gente imprime o checklist para que a gente faça e deixe o momento ali da prática do OSCE, né, bem próximo do que vai ser o dia a dia de vocês. Tá? Uma pergunta, a gente vai montar um OSCE com várias estações ou uma estação? Com 2 estações. Vocês vão montar cada equipe vai montar uma estação. Aí a gente vai integrar essas 2 estações para fazer um OSCE. Tá? Bom, quando a gente pensa, né, no feedback, o feedback é importante em qualquer processo avaliativo. Isso independe de ser da prática clínica, se for uma prova escrita, o que for. Né? O tipo de avaliação que a gente, né, submeteu o estudante, é importante o feedback. Mas, há muito tempo já, né, tem se falado de um feedback efetivo, que realmente o estudante escute, ou quando a gente tiver, né, também nos nossos momentos de trabalho, o coordenador às vezes tem que dar um feedback do trabalho, né, dos professores, dos técnicos, né, um feedback que a pessoa realmente aceita, que ela abra o ouvido para poder escutar. Né? Então, quando a gente pensa no feedback efetivo, a gente vê que ele está dentro do ciclo de aprendizagem. O feedback ele não está fora do ciclo de aprendizagem, ele está dentro desse ciclo. E o ciclo da aprendizagem ele começa, né, com a avaliação, feedback, aprender a partir do feedback, reavaliar, fazer a compreensão e significado dessa reavaliação e avaliar de novo. Né? Então, a gente sempre está dentro desse ciclo do processo de ensino-aprendizagem. A gente não está fora dele pensando. Né? Se vocês pensarem agora, vocês já devem ter recebido um feedback. E como é que foi? Muitas vezes a gente recebe um feedback que não é muito adequado. O meu professor de bioquímica na Federal era um professor bem rígido, né? O Funayama, não sei se você conheceu o professor Funayama. Então, na aula prática dele, ele fazia uma fila e ele colocava os alunos sentados na aula prática, era o feedback da avaliação dele. Como ele classificava todo mundo como alfa mais ou alfa menos. Esse era o feedback dele. Então, ele fazia uma pergunta oral. Aí ele olhava para você e falava, você alfa mais, senta na frente. Não, você alfa menos. Era o feedback que ele dava. Que ou você era bom, ou você era ruim com aquela questão. Então, penso que isso podia causar, né, em pessoas que só eram alfa menos. Tinha gente que falava assim, meu Deus do céu, não vou passar nessa disciplina nunca. Né? Não quero nem saber da bioquímica mais na minha vida. Né? É uma forma de feedback, quando você está classificando alguém, né, por causa de um merecimento, de uma avaliação, de uma questão que você perguntou, você vai classificando as pessoas e você vai dando um feedback. Então, o cuidado que a gente tem que ter com esse processo, né,
do que é relatado, do que é colocado. Então, a questão que a gente comentou, o professor é para o bem, mas também ele pode ser para o mal, dependendo de como ele usar as ferramentas que ele utilize. Então, eu tenho certeza, né, que vocês devem ter aí várias experiências relacionadas a feedback que vocês já receberam, ou no ambiente de trabalho, né, ou na própria, né, disciplinas que vocês cursaram no decorrer da graduação. Então, vocês devem ter bastante experiências nessa parte relacionada ao feedback. E é importante a gente pegar essas experiências e trazer para a nossa prática, né, do que fazer e do que não fazer, né? Aquilo que a gente aprende como ser professor e como não ser professor, como dar um feedback, né, relacionado àquilo que a gente recebeu, né? Bom, em relação ao feedback, né, o que geralmente, né, eles se expressa de decepção em relação ao feedback por parte dos estudantes e professores. Os estudantes, eles falam, né, sobre o feedback da avaliação é inútil e pouco claro, e muitas vezes desmoralizante, né, porque muitas vezes é colocado e apontado só o que ele não soube fazer, que ele não fez nada de bom, né, só os pontos negativos do feedback. Por isso que eles apontam isso. Não é apontado como melhorar o seu desempenho. Quer dizer, você errou isso, isso e aquilo. Tá, e daí? Né? Como é que ele faz para melhorar esse processo? E é fornecido tarde demais. Como o final da linha. Agora foi fornecido, não tem mais o que eu fazer, eu não tenho como mostrar que hoje eu consigo recuperar aquela prática e que eu consigo desenvolver determinada atividade. Por parte dos alunos, dos professores, os alunos não estão interessados com o feedback, só com a nota. Né? Então, às vezes, ele não está se preocupando muito em melhorar a prática dele. Né? Se ele tirou determinada nota, ótimo. Na hora que a gente dá o feedback, necessariamente tem que dar a nota ou não? Não necessariamente, não. Porque às vezes eu calculo mais tarde. Isso mesmo. No próprio OSCE, às vezes a gente não calcula a nota, a gente só vai marcando. Quando tem a nota explícita em cima, ele olha e ele já calcula mais ou menos quanto foi a nota dele. Mas depois ele pode pegar aquela avaliação, né, para olhar qual foi a nota que ele tirou. Você não precisa fechar a nota, mas o feedback precisa ser dado, tá? Bom, os alunos não incorporam o conselho de feedback em tarefas frequentes. Então, como que você vê isso? Se ele incorporou o feedback que foi dado na aula de resgate. Então, na aula de resgate, quando a gente faz, a gente já observa, porque a gente vai pegar as folhas dos avaliadores para dar uma olhada, porque nem sempre a gente tem todos os avaliadores participando daquela aula de resgate, e isso seria o ideal, né, para poder trabalhar mais individualmente, mas você pega as folhas da avaliação e ali está anotado, né, o que foi, quais foram os principais fatores de não cumprimento da estação para você poder trabalhar na aula de resgate. Então, é uma oportunidade que você dá deles atenderem o feedback e fazerem de uma forma mais adequada. Tá? Bom, quais os motivos, né, desses desapontamentos, na verdade, né, com o feedback? Né? Muitas vezes é porque o feedback é mal dado. Né? O grande problema, muitas vezes, é esse, e a nossa cultura também, muitas vezes, não querer escutar, né, os pontos que não são tão positivos assim do desenvolvimento das nossas práticas. O feedback ele foi desenvolvido, né, na área da administração, e o intuito é avaliar o desempenho, né, então é importante que a gente fale para eles, olha, o OSCE, o ponto final do OSCE ou da avaliação é o feedback. E o feedback é uma forma de mostrar, de falar sobre o seu desempenho. E ele vai falar tanto dos pontos positivos como negativos daquela atividade executada. Mas também ele permite te dar uma oportunidade de você conhecer como você pode melhorar o teu desempenho. Né? Então, ele é uma oportunidade de você aprender, continuar aprendendo. Então, ele não é o ponto final. Ele te permite com que você saiba como é que você pode fazer para você melhorar. Tá? Bom, 70% do feedback que é dado pelos docentes não é recebido pelos alunos. Isso aqui são dados de uma pesquisa que foi feita recentemente. Em alguns casos, colegas professores questionam se vale a pena o tempo e o esforço fornecendo um feedback que nunca é lido ou usado. Então, às vezes as pessoas fazem feedback por escrito, não fazem o feedback oral.
e eles acreditam que os estudantes não leem o feedback. Então, essa foi uma pesquisa que aconteceu na Universidade de Regina, no Canadá, e eles observaram essas questões relacionadas ao feedback. Bom, a gente tem questões relacionadas ao feedback que é do professor, que é do método e que é do estudante. Então, a gente vai trabalhar aqui. Professor, a forma com que é utilizado o feedback. O método escolhido e o estudante, né, as percepções e pontos de vista para o feedback funcionar. A gente abrir a cabeça deles, né? Então, a gente vai levar em conta essas 3 questões, né, para a gente pensar no feedback. Do professor, pensar que o feedback não é o fim da linha, né? Ele não é o fim da linha. A gente tem que falar para ele como ele melhora e que na próxima semana a gente vai ter uma aula de resgate onde ele vai poder aplicar essas questões relacionadas ao feedback. Na Universidade de São Paulo, eles dão uma pontuação quando o aluno participa dessa aula de resgate, na prova que foi realizada. Então, ao você participar da aula de resgate, desenvolver a tua prática de forma adequada, pautada no feedback que foi dado, olha, lembra, você perdeu lá 4 pontos na tua prática, na tua prova. Então, você pode recuperar 1, você pode recuperar 2. Então, isso pode acabar, né, se vocês chegarem a um consenso com os professores, né, com a organização com que vocês vão desenvolver o ócio, isso pode acabar até gerando nota para eles. Porque ele vai atingir o objetivo de aprendizagem depois, né? Aí, claro, não é justo com os outros que ele tenha a mesma pontuação, mas é justo com ele que ele evolua naquela avaliação dele, que ele tenha essa oportunidade de ser reconhecido como, né, que cumpriu aquele objetivo de aprendizagem, que ele aprendeu, né? Bom, algumas perguntas como professor, né, que a gente se faz. Quantas vezes ao longo dos anos, como professor, eu escrevi um feedback sobre o trabalho que o aluno desenvolveu? Às vezes, a gente corrige, mas fica até com preguiça de escrever um feedback, né? Fala assim, ah, não, é 7, mas o feedback a gente não fez. Às vezes tem muita coisa que deveria ter sido melhorado, a escrita do trabalho, né, a forma com que ele apresentou as ideias. E aí a gente quer que ele aprenda sem falar para ele o que precisa melhorar. A gente acha que ele tem que nascer com isso, mas nunca ninguém falou para ele, né? É a mesma coisa, eu sempre falo assim, que criação de filho, né? Quanto mais feedback, a gente não fala assim, puxa, já falei isso, vou ter que falar de novo, vou ter que falar de novo. Já falei isso, vai ter que falar de novo. A mesma coisa é com o estudante. Se ele não receber o feedback, ele por si só, ele não vai evoluir. Ele não vai conseguir fazer as correções do que ele precisa fazer, né? Quantas vezes o estudante entregou uma atividade e recebeu um comentário logo em seguida que nunca pôde pôr em prática? Muitas vezes. Muitas vezes a gente dá o feedback no fim da linha. A gente não dá para ele a chance dele poder modificar a sua prática. Ou a gente desconecta o feedback, a gente deixa o feedback tão longo, né, tão distante da prática da avaliação, que ele não consegue nem perceber na avaliação o que realmente ele fez, né, que ele precisa melhorar. Mas o feedback pode ser, a gente pode fazer verbal, né? Pode fazer feedback verbal. Geralmente a gente tem uma disciplina que a gente faz verbal e com as avaliações deles, né, laboratório. E a melhor forma. A melhor forma é a verbal, você conversar com ele, porque ali você dá a oportunidade dele também falar, né, dele se posicionar. É a melhor forma que você tem do feedback é o verbal, tá? Bom, ao longo do tempo, os alunos acreditam que o feedback é feito no momento final, quando nada mais pode ser feito. Então, assim, é esse o entendimento que os estudantes têm a respeito do feedback, né? Ao fornecer o feedback apenas no final da aprendizagem, os alunos não têm a oportunidade de agir sobre ela, né? Então, lembrar, né, vários autores colocam aí, ó, o feedback faz parte da aprendizagem, né, faz a aprendizagem caminhar para frente, fornece uma receita para ação futura, o que ele precisa melhorar. Ele deve ser parte do processo, ele está dentro do ciclo de aprendizagem, né? E ele não é simplesmente uma declaração final de erros e acertos. Errou isso? Acertou isso. Não é assim, né? Senão a gente não precisa fazer feedback, a gente só dá a nota e deixa ele pensar o que ele bem entender. Uma curiosidade, vocês têm muita falta no dia de ócio? Não, ninguém falta. Muito difícil. Pensando no isso, falta. Não estou falando de falta justificada, né? Às vezes acontece o empenho, mas você resgata. É muito difícil. Vai ter que fazer uma outra prova. Só que aí, assim, quando você está no contexto do laboratório de habilidades, que você tem tudo estruturado e montado, fica fácil você fazer uma
uma segunda chamada daquela prova prática, né? E aí ele vai ter que ir de acordo com o horário do laboratório que o avaliador pode estar, o caso vai ter que ser diferente, né? Então ele já sabe que não vai ser os mesmos objetivos que vão ser avaliados, né? Por mais que ele esteja dentro do mesmo contexto, porque senão ele sai dali que os alunos já contaram para ele, olha, a gente teve que verificar a pressão, a gente vai ter que fazer um outro, né, outros exames que a gente vai ver se ele tem habilidades e outros casos clínicos para ele poder trabalhar. E também uma coisa que assim a gente percebe, não dá para trabalhar com o mesmo caso períodos seguidos, né? Então, por exemplo, trabalhei no primeiro período, esse caso, vai ter a prova de novo do primeiro período, repete. Não, é a mesma coisa que prova escrita. Um passa para o outro que aconteceu, né, no ano anterior. E aí já prepara os estudantes para... Então, é importante sempre reciclar, sempre mudar. Não que você não possa depois ter um banco de dados, você vai ter tantos casos que depois você pode até repetir, né, com o passar do tempo, mas no início, pelo menos uns 4 anos, é importante que você faça diferenciado. Aí depois você pode começar a repetir. Tá? Bom, quando? Né, durante todo o processo de aprendizagem. Então o feedback ele é aqui, ele é, né, no momento da aula prática, no momento que ele está desenvolvendo a atividade dele. Então assim, o feedback ele deve ser dado a todo momento. Mas, claro, a gente tem que cuidar, né, para dar, digamos assim, uma importância maior no momento da avaliação, para que ele saiba que ele vai receber esse feedback no momento da avaliação. E, se ele é dado muito cedo, antes que os estudantes tenham a oportunidade de trabalhar em um problema, que eles irão aprender, né, um pouquinho menos. Mas, no OSCE, a partir do momento que ele executou, e que você pega o checklist, vocês vão ver que a primeira coisa que eles fazem é olhar o checklist. E eles já vão vendo, eles põem a mão na cabeça, eles já veem o que eles esqueceram de fazer. Eles já estão fazendo uma consciência ali do que eles executaram e o que eles não desenvolveram. E isso facilita horrores o feedback. Vocês vão ver que a hora que eles olharem, junto com o checklist, vocês vão fazendo o feedback pautado no checklist, é tranquilo para fazer a realização, tá? Escrever ou falar pouco, e muitas vezes, é uma regra de ouro, né? Então, assim, você não precisa falar muitas coisas, por isso que ele tem que ser sucinto, que caiba dentro do tempo, né? Então, você tem que falar aquilo que é necessário, porque às vezes você vai acabar ou rasgando uma seda muito grande, né, e inflando um ego que não é para ser inflado, né, ou você também vai estar colocando ele muito abaixo de uma forma que não é. Então, acho que assim, ser bem sucinto, falar claramente aquilo que é necessário, ponto, somente o necessário. Então, a gente tem que ser bem objetivo aqui no feedback. E o que dizer, né? Então, veja, ele é mais poderoso quando se trata de falhas de interpretações, não uma falta total de entendimento, né? Então, veja bem, você foi até aqui, né, aconteceu assim, assim, perfeito, deu certo, tararara. Aconteceu quando você teve que fazer essa questão, teve uma falha aqui, né? Então, nesse momento, não você errou, né? Tem palavras que se a gente colocar, ela tem um peso muito forte. Não, teve uma falha ali, Nesse momento aqui era para você ter coletado mais informações do paciente, acho que nesse momento você teve uma falha, ok? Então, sempre ir apontando dessa forma. Se o material estudado é desconhecido, o feedback terá pouco efeito sobre os critérios de desempenho. É claro que isso não acontece com o OSCE, tá? Agora, já em prova escrita, se o estudante não fez a parte dele de estudar, a hora que também ele for receber o feedback, ele não consegue ter o entendimento, né, do porquê que ele errou. Já no OSCE não, como é habilidade, técnicas, práticas, ele já teve essas aulas, ele já consegue fazer bem essa percepção, né? E utilizar exemplos para contextualizar o feedback, né? Vocês têm exemplos da prática clínica de vocês, da prática de cuidado, que vocês devem utilizar. Veja bem, né? Quando acontecer com o paciente assim, assim, assado, é muito importante que o profissional tenha essa destreza, né? Você vai ver que você vai usar bastante na clínica quando você atender o paciente. Né? Quando você fizer lá o cuidado do tratamento, nas feridas, é importante que você tenha esse olhar. Então, frisar onde ele vai utilizar aquela prática que ele está desenvolvendo, sempre dando exemplos, né? Ainda continuando com o que dizer, né? O elogio está relacionado a fatores que fogem do controle do indivíduo.
Por isso, elogiar um aluno talentoso simplesmente por ser talentoso é suscetível de conduzir a consequências negativas ao longo do prazo. Né? Você falar para ele que ele é muito bom, a gente não vai levar ele a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Né? O louvor deve ser direcionado para o esforço ou o processo relacionado com o desempenho da tarefa. Né? É realmente ótimo ver o esforço que você apresentou nesse cuidado, nisso, naquilo. Então, a gente tem que salientar isso, né? Agora, falar para ele, né, que ele é muito bom simplesmente por falar, não, né? Outra questão importante para ser eficaz é ter uma compreensão do objetivo pretendido. Então, veja, quando a gente dá o feedback, a gente dá pautado no objetivo da avaliação que a gente quer. Então, isso a gente tem que ter bem, né? A gente não pode florear outras questões, porque daí a gente está levando para outros lados, para o lado pessoal. Então, é o lado do objetivo da avaliação que a gente quer, o que a gente gostaria. Apontar evidências sobre a sua posição atual em relação a esse objetivo. Como é que ele está? Ele atingiu, né, que nem quando a gente coloca lá, ele atingiu com sucesso? Não. Ele atingiu 70%. Então, o que faltou para ele conseguir atingir 100%? E orientações sobre a maneira de reduzir, né, esse gap entre os dois pontos, aonde ele está e aonde ele deveria estar. Como é que ele faz para reduzir isso? Olha, você tem que vir mais para o laboratório de habilidades, né, testar novamente, fazer sutura, como pega na pinça, você tem que treinar isso é treino. Né? Você tem que ver como é que faz a limpeza da ferida melhor, você tem que vir e praticar, o laboratório de habilidades está aqui. Pratique mais. Dessa forma, você vai ter mais destreza para executar determinada tarefa. Okay? Bom, feedback efetivo. Se concentrar no que está sendo aprendido e no que os alunos devem atingir. Ocorrer quando os estudantes estão aprendendo. Fornecer informações sobre como e por que o aluno atingiu ou não os objetivos. E fornecer estratégias para ajudar o aluno a melhorar. Se a gente fosse fazer, digamos, um resumo para nós de como deve ser o feedback, esses 4 pontos aqui, né, salientados são bem importantes. Modelos de feedback. Eu posso ter um modelo avaliativo, só que o problema do modelo avaliativo é que ele envolve juízo de valor. Então, às vezes, a gente pode ter distorções nessa questão. E o descritivo, descrever o que o aluno disse ou fez, fornecendo orientações para melhoria. É o melhor. O descritivo, você vai apontando como ele fez, como deveria ser feito e como é que ele faz para diminuir esse gap. Como é que ele faz para ele atingir. Então, a melhor forma de se dar o feedback é o feedback descritivo. O avaliativo envolve normas implícitas, né, ou explícitas pelo professor. Lembrar que você vai ter uma aprovação, uma reprovação, pode ter uma recompensa ou uma punição, né? Então, por isso que o avaliativo, ele não é muito utilizado. Já o descritivo, não, ele vai se concentrar no resultado de aprendizagem identificado, né? Ele vai fazer referência específica ao que o aluno desenvolveu. Então, essa é uma boa forma de se apresentar ao paciente, porque você pulou alguns pontos. Essa é uma boa forma de se apresentar ao paciente, porque você pulou alguns pontos que... perguntando para ele, né? Por que ele pulou alguns pontos do que foi visto na aula? Veja, você se apresentou para o paciente, mas você acabou não cumprimentando, você acabou pulando algumas questões que a gente falou na aula, né? Reforçou na aula, que era importante. Então, você vai dando ali. Agora, o que você acha que você pode melhorar? Como é que você pode fazer para melhorar essa questão do que você não fez? Né? Então, muitas vezes, a gente dá a devolutiva para escutar um pouquinho dele, se ele tem esse discernimento, né? E um guia muito bom para o feedback é, geralmente, né, o pessoal fala assim que a gente pode resumir no que bom, que pena e que tal, né? Então, o que você fez bem, né? O que bom, né? O que você poderia ter feito melhor, né? Que é o que tal, né? E o que pena, né? É muitas vezes em relação ao que ele deixou de fazer. E o final você entende? A mesma coisa com o que vocês fazem, né, com os pacientes para que a consulta seja efetiva, né? Ou para que o cuidado de enfermagem seja efetivo. Como é que a gente sabe se o paciente está saindo, sabendo o que ele tem que fazer? A hora que a gente pergunta, e daí, seu João, como é que é mesmo? O que eu lhe falei? O que o senhor vai fazer então agora para a gente tentar fazer com que a sua pressão entre dentro da normalidade?
Aí a gente vai ver se ele entendeu, que cuidados ele vai ter que fazer, como é que ele vai tomar a medicação. Se ele sair dali sem falar, a mesma coisa é o estudante. Se o estudante, e daí? Então, você viu lá, Mariana, olha, assim, como é que você vai fazer? O que você vai fazer agora para melhorar? O que você entendeu desse feedback? Deixar ele falar no final. Compreendeu? Ótimo. Feedback foi bem dado, vai embora. Se vocês perceberem que algo não foi compreendido, tem que resgatar ali no momento, não dá para o estudante ir embora. Porque daí ele não compreendeu, e daí não foi importante nem o processo de avaliação para a aprendizagem dele. Tá? Então é importante a gente resgatar. Tá? Resumir sempre o feedback, verificar se há o entendimento, e claro, por exemplo, na residência a gente usa o feedback e a gente pede para eles inserirem no portfólio reflexivo o feedback da avaliação. Né? A gente pede para eles descreverem como foi o feedback para eles nesse processo. E a gente vê que muitos falam assim, puxa vida, eu saí do feedback e fui direto estudar. Eu fui direto atrás de um artigo para ver como é que eu posso melhorar essa parte da minha prática. Então a gente vê que o portfólio faz com que ele se movimente. A reflexão, né, do feedback, não o portfólio, a reflexão do feedback faz com que ele se movimente em relação a avançar em cima do conhecimento. Então é bem importante. Né? Quando o feedback tem um comportamento defensivo, geralmente porque ele foi dirigido para a personalidade e não pelo objetivo do que a gente queria. Porque a gente tentou convencer com argumentos e não pautado no objetivo. Não foi claro ou às vezes nem honesto e não considerou as emoções da outra pessoa. Né? Todo mundo está ali inteiro, com as suas emoções, com as coisas que aconteceram no dia a dia. Os estudantes também têm problemas, né, relacionados às suas famílias. Quantos estudantes a gente não tem, que tem família, tem filho, que às vezes estão ali, né, de corpo presente somente, mas a cabeça está em outro lugar. Então a gente deve considerar isso, a gente deve considerar. Por isso a gente tem que ter muito cuidado nesse feedback. A gente não ser muito, né, invasivo nesse feedback, a gente falar o necessário, para que ele não transponha isso nada para o lado dele pessoal do que ele está vivendo agora. Então, esse é um ponto importante. Aqui, eu vou passar para vocês esse modelo de checklist, que é o modelo que você está utilizando também, né, Marlene? Aí, se quiser, aqui, que é o que nós temos aqui. Então, assim, ele é um checklist, a Marlene que desenvolveu aqui esses critérios, mas é o que a gente utiliza na prática do dia a dia para ver se a técnica e o exemplo de comportamento condizem com o feedback. Então, primeiro, orientação e clima, né? Preparar esse estudante para a sessão do feedback. Quer dizer, a gente já vai falar para ele que o final da avaliação, ele não vai embora antes de receber o feedback. Então, ele já se prepara para esse contexto. Né? Então, ele é informado antes do feedback que ele vai receber uma devolutiva daquela avaliação. E que a devolutiva pode ser imediata ou, se o OSCE for gravado, você pode fazer com que ele assista a gravação, para ele primeiro fazer uma autoavaliação e depois você marcar com ele o feedback. Existem essas duas formas de fazer o feedback no OSCE. Só uma coisa, se nenhum feedback for dado, o OSCE pode ter sido feito bonitinho, mas ele não é OSCE. Então, ele é um elemento do OSCE. Se não tiver um feedback, lembre que a avaliação não foi feita. Né? Então, lembrar que ele é um elemento importantíssimo. Então, pode ser no ato, no momento que aconteceu, ou ele pode ser posterior. Tá? Bom, técnica de obtenção de dados, né? Peça para o aluno se autoavaliar. É importante que a gente feche sabendo o que ele entendeu. E quando ele estiver falando, claro que a gente não vai deixar só ele falando o tempo inteiro, o feedback é importante que o docente dê a devolutiva. Mas muitas vezes a gente já escuta que ele já identificou, olhando o checklist, o que ele deixou de fazer. Ou muitas vezes vocês vão ver assim, a hora que você vai começar o feedback, ele fala, ai professor, eu fiquei tão nervoso, eu esqueci coisa básica. Ele já vai falar assim, esqueci coisa básica naquele momento, porque eu fiquei nervoso. Mas da próxima vez vou fazer assim, fazer assado, vou respirar mais fundo e tal. Então até eles já compreendem que a avaliação deles não foi tão boa, por causa da própria performance deles, do momento que eles se encontravam ali naquela avaliação. Né? Mas é uma coisa que eles vão ter que aprender a lidar.
Eles vão ter que aprender a lidar com essas situações, né? O diagnóstico e feedback, decidir onde o aluno precisa melhorar, dar o reforço e feedback corretivo, efetivo, como é que ele melhora. Plano de melhoria, apresentar para ele como é que ele faz essa melhoria através de práticas, desenvolvendo atividades, treinando as técnicas, né? Aplicação em situação real, que é o que a gente comentou, dar exemplo para eles de situações onde ele vai aplicar aquela prática e fazer a revisão, né? Ver o que ele entendeu de todo esse processo. Então, esse aqui é um checklist bom para a gente preparar o avaliador perante o feedback e, de vez em quando, também pegar esse checklist e acompanhar o feedback para ver se ele está acontecendo de uma forma adequada, certo? Vocês ficam aí com esse roteiro para o feedback. E agora a gente vai para a prática. E nunca esqueçam, né? Simulação realística é diferente de OSCE. Metodologia de ensino-aprendizagem e avaliação. Existem instrumentos que são iguais. Checklist, paciente simulado, né, um caso, uma situação que vai ser descrita, alguém que vai vivenciar aquele cenário. Mas aqui a gente quer ensino e aprendizagem e ali no OSCE a gente quer avaliar. Então é individual, ok? Bom, como eu comentei, nós vamos então nos dividir aqui na sala. Ao invés de 6 grupos, nós vamos nos dividir em 4 grupos. Até é bom que vocês mesclem aí, né? Temos enfermeiros e médicos, que a gente consiga fazer aí grupos mesclados aí entre vocês, tá? Tem 17. Se tivéssemos 20, era grupos de 5. Então, grupos de 5 e 4 vocês podem fazer. Acho que vai dar 3 grupos de 4 e 1 grupo de 5. Certo? Gente, primeira coisa, vocês vão seguir o que está descrito aqui. Vocês têm esse modelinho. Alguém não pegou aquele modelo da descrição, do caso da manhã? A Marlene tem ali mais cópia, tá? Então, veja, eu quero que vocês apontem quais são os objetivos da avaliação, o que vocês querem avaliar. Definir quantas estações. Na verdade, cada um vai criar uma estação. E ela não deve ultrapassar 5 minutos. Tá bom? É esse o tempo que a gente vai deixar dessa estação. Vocês vão montar a descrição da estação, a descrição do caso, a orientação que vocês vão fazer para o aluno que vai entrar na estação, a orientação aos atores, se tiver ator, né? Descrição do ambiente do cenário, vão desenvolver o checklist e vocês vão treinar. Antes, entre vocês, no grupo, vocês vão fazer esse treinamento. Treinou, viu que o checklist está adequado, nos chama, porque nós vamos fazer as cópias do checklist para a gente poder fazer rodar, tá? Então, se cada grupo, vocês tiverem alguém que tenha um computador, já facilita para construir o checklist. Se não tiver, a gente vai com o computador e a gente organiza com vocês o checklist para a gente construir. Mas só depois que vocês treinarem. Lembre que a gente só vai fazer o checklist final, ok? Façam estações pequenas, né? Lembre que a gente não vai ter muitos equipamentos, a gente tem lá 3 leitos, a gente tem 3 manequins também, mas a gente pode fazer com anamnese, a gente pode fazer com outras questões. E tem a pia também, se quiserem fazer alguma coisa de lavagem das mãos, também é possível, tá? Então, vocês podem criar a estação que vocês... pelo menos que vocês pensem numa... Se vocês quiserem fazer todas criarem todas com paciente simulado, eu acho que vocês vão estar ganhando. Até para vocês aprenderem como treina o paciente simulado, tá? Porque com o manequim é mais fácil, o manequim é estático. Né? Então, ele vai receber lá a orientação, ele vai ter que ir lá no manequim e fazer a manobra, fazer o que vocês vão pedir para ele executar. Então, é mais fácil usar o manequim. Então, se vocês quiserem, façam com o paciente simulado, que seja um de vocês, o paciente simulado, vocês vão ver que também vocês vão perceber como é que tem que fazer esse treinamento. E lembrem, né, cuidado com o ruído do paciente simulado, ok? Cuidado com o ruído. Tem coisas que vocês vão ter que perceber que ele não pode falar e tem coisas que é importante que ele fale.
Então, aí vocês fazem esse treinamento. A gente vai estar rodando, eu, a Marlene e o Rodrigo, a gente vai estar rodando para ver o que vocês estão criando nas estações, né, para a gente ir dando os nossos pitecos aí também, colaborando com vocês. Okay? Eu lembro, então, que as fronteiras aqui é um conjunto de 3, né? Então, nós vamos fazer uma simulação até dentro da sala, de questão de armação. Se nós pegarmos exatamente a carteira que vocês dois estão, não, a sua, você está para cá. Se nós não colocarmos lá na parede, a sua, dá para colocar na frente outra carteira que já fica um grupo. Aqui, a Tatiana vem mais para frente, vira essa carteira aqui, sobe para cá, e aí nós conseguimos, né, primeiro nós vamos organizar os ambientes, depois a gente Gente, só algumas orientações aqui, gente. A descrição, toda essa parte aqui, vocês podem fazer junto. A orientação dos alunos, uma folha separada. À mão mesmo, uma folha separada. Orientação aos atores, pode fazer junto aqui. Descrição do ambiente e do cenário e o checklist que a gente vai fazer daí no computador. Mas essa orientação aos alunos, façam numa folha separada, porque a gente vai colocar lá no início da estação. Né? Quando ele for entrar na estação, ele tem que ler essa orientação antes dele entrar. Então, já faça numa folha separadinha, ok? Dá para fazer tudo no computador, depois a gente imprime separado. Não, e a orientação dos alunos, daí sim. Se você for fazer no computador, pode. Então, lembre, começamos pelos objetivos da avaliação. Certo? E todos esses objetivos que vocês vão criar para uma única estação. Então, cuidem com o número de objetivos também. Então, lembre, começamos pelos objetivos da avaliação. Certo? Os objetivos que vocês vão criar para uma única estação. Então, cuidem com o número de objetivos também. É o objetivo dessa primeira dia dessa estação. Ele sai do mercado, ele apoia o Não, eu sei, mas como objetivo geral primeiro, você calma aí. Até 3. A gente pode fazer até 3. Um caso só. É um caso. Cada grupo vai fazer um caso. São 4 casos. E Vai passar por 4. não. Aí nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um desses dois grupos. Vai ser 2 ossos só. 2 estações. E eles vão passar nessas estações como aluno. Nós vamos ter 8, os 8. Vão passar como estudantes. Depois, Esses 8 vão passar. no OSCE deles, porque eles não sabem o que eles criaram, entendeu? Porque se eu passasse todos pelo mesmo, esses aqui que criaram, quando passassem, já iam saber. Então, assim, eles vão ter a percepção do que o estudante sente no processo. Da avaliação. O que você quer avaliar com este caso, com essa estação? Com essa estação. Então, qual é o teu objetivo de avaliação nessa estação? Tá. Você quer saber qual vai ser a condução? Sim. Claro, claro. O teu objetivo é bem isso.
Mas aí, assim, o que você... Ele vai ter que fazer o diagnóstico, ele vai ter que fazer a anamnese, o que ele vai ter que fazer? Tudo isso dá em 5 minutos? Por isso que eu acho que, assim, muitas vezes você vai ter que ter um recorte na estação. O teu objetivo é que ele saiba tudo, mas, por exemplo, você faz uma estação onde ele faz a anamnese do paciente com asma. Tem que ser segmentado. Então, pense num segmento. Olha, não, você pode ter de 10 minutos, mas o recomendado 5 minutos. Porque você geralmente faz 4 estações, né? Você faz movimentar um pouco. Ou você trabalha longo, por exemplo, todo o processo aí é um caso longo, aí você podia deixar 30 minutos e ele tem que fazer desde o início do atendimento até o final o encaminhamento desse paciente. Então, aí pelo menos 30 minutos. Aí você tem que pensar numa consulta inteira, né? Então, o nosso objetivo é Aí... Pode. Perfeito, pode. Veja, você pode ter um paciente simulado respondendo a questão ou um profissional falando assim, ó, doutor, ele apresentou isso, isso e aquilo, o que mais o senhor precisa saber para sua condução? Ele é um paciente simulado, tá? Ele é um ator ali que está vivenciando. O boneco está ali para ele fazer a... Pode. A gente faz isso em punção, a gente deixa o braço da punção lá e o paciente simulado. No item 1, qual é o teu objetivo de avaliação? O que você quer avaliar nele? O que você quer saber se ele sabe fazer? Isso. Então, por exemplo, o que vocês estão pensando em... Você quer que ele identifique a entrevista, a abordagem numa... Tá, isso dá em 5 minutos? Esse é o cenário. Você pode colocar também nem sempre é o cenário. Não, estou poderia ser eu acho que podia ter canais estéticos, a engenharia. História mora no Congresso. Mas isso aqui não checklist, que seria os medicamentos? Eu acho que não, esse eu acho que E aí vai antecedentes móveis pessoais, familiares, operações, tratamentos. Essa ou você pergunta depois.